E aí, pessoal, chegou a hora da decisão, 19 horas, Grêmio e Chapecoense. Mais um jogo, mais uma luta, mais uma chance de seguirmos vivos. É isso que se espera. E Mancini tirou algumas dúvidas, você vai entender a partir de agora. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. É evidente que não podemos sequer cogitar qualquer situação que não seja a vitória tricolor. Qualquer situação. O Grêmio precisa tratar esse jogo, e está tratando, como o último jogo do Campeonato Brasileiro. E precisa fazer isso. Agora, quando a gente posiciona o adversário, a gente precisa também ter um entendimento de que teremos, sim, um jogo difícil. Aí o sujeito vai dizer, César, mas a Chapecoense não ganhou de ninguém. Sim, mas ela faz enfrentamento com todo mundo. E o nosso time está longe de ser um bom time. Então o jogo é duríssimo para o Grêmio. Não adianta a gente pensar. Eu quero aqui colocar a ideia que muitos estão tendo de mala branca. É evidente que Chapecó irá receber mala branca. É evidente. É evidente, por exemplo, que o Bahia está preocupado, que o Juventude está preocupado, que o Atlético Goianiense está preocupado, que o Cuiabá está preocupado, que essas equipes estão envolvidas ou não no crescimento do Grêmio. Se o Grêmio ficar para trás, é um a menos na disputa. E o Grêmio ainda não chegou na disputa. Então, uma vitória hoje, uma vitória contra o Flamengo, uma vitória na outra sexta contra o Bahia, claro que vai indicar uma série de situações para que o Grêmio tente alguma coisa neste campeonato ainda. É evidente. Então, entendam, mala branca vai ter, é do jogo, é do processo e acontece. Assim como os adversários do Grêmio, quando enfrentarem outros adversários que já estejam nessa situação da Chapecoense, também vão receber incentivo dos outros clubes, inclusive do Grêmio. Isso é natural desse ambiente de um campeonato que, a partir faltando aí 10, 12 rodadas, perde o interesse para muitas equipes. E isso funciona basicamente dessa maneira. Dito isso, vamos para o time do Grêmio. O time do Grêmio. Time este que já começa a circular em algumas informações, como sempre acontece, e agora já sem algumas das dúvidas. E eu vou posicionar para vocês, para mim, surpresa, as duas confirmações. A imprensa inteira dá Breno no gol e Chapecó no banco. Toda a imprensa. Eu achei que Chapecó, como era o titular, voltaria sendo titular. Não. Joga Breno. A outra situação que também indica, e essa ontem eu ouvi o Denis Abraão falando para a Rádio Gaúcha à noite, e o Denis Abraão indicou que Borja ficaria no banco. Não disse. Mas ele indicou, Borja chegou na quinta-feira, dormiu um pouco, foi no treino, não participou de outros treinamentos. Ele deu a entender que Diego Souza permaneceria com Borja ficando no banco de reservas. Então, duas dúvidas, os dois extremos, o goleiro e o centroavante, estão resolvidas através dessas informações. Breno e Diego Souza, ambos por estarem jogando. Vamos levar por aí para a gente continuar o time. Em cima disso, a gente precisa ampliar o time que está sendo divulgado e colocado. Primeiro, Breno, como eu disse. O segundo ponto, todos estão dando Wanderson. Eu continuo com a ideia de que vai jogar o Rafinha, mas todos dão o Wanderson. Na zaga, nenhuma dúvida. Jeromel, Kahneman e Cortez. Então, Breno, Wanderson, segundo essas informações, eu acredito em Rafinha, Jeromel, Kahneman e Cortez. O meio-campo, também confirmado Campaz, e essa dúvida entre Vijaçante e Lucas Silva. A informação, Lucas Silva. A minha dúvida, que aí é minha, é que ele vai posicionar o Vijaçante na do Thiago Santos. Lembrando, o que corre internamente é que o treinador não vai dizer para os atletas antes da palestra. Ele continua com a ideia de que precisa fazer
essa estratégia junto ao adversário para o Grêmio conseguir se posicionar e o Grêmio ser mais efetivo e surpreender o adversário. Ele fez isso no último jogo, gostou do resultado e pretende fazer isso agora. Cria, claro, uma ideia de ansiedade no grupo, porque todos ficam naquela dúvida se vão atuar ou não, mas essa é a posição. Voltando ao time da imprensa, mais uma vez a ideia de Thiago Santos, Lucas Silva, com Vijaçante no banco e Campaz. Campaz confirmado, tá? Campaz está confirmado. Aí nós temos o Diego Souza já confirmado na frente, o Ferreira e o Jonathan Robert. O Grêmio tem uma equipe que não pode cogitar não vencer a equipe da Chapecoense. Nós sabemos da força, da intensidade do que representa esse time em relação à Chapecoense. Por outro lado, tudo é dúvida. Tudo é dúvida. E eu não estou falando na escalação, é no rendimento. Por quê? Porque a gente não conseguiu ver nunca uma sequência de bom trabalho e nunca conseguiu entender como que esse time poderia render. Mas a nossa função, e mais uma vez, por exemplo, nós vamos ter um estádio sem nenhum torcedor do Grêmio, vai ter o pessoal da Chapecoense, os sócios, eles tiveram que devolver os ingressos que foram vendidos. Existiu uma grande mobilização de torcedores, foi terminado a partir do momento em que não se abriu mais a venda de ingressos. Então, uma série de componentes, de problemas, uma série de situações para um jogo de vida ou morte. Mas o Grêmio parece, neste campeonato, está vivendo o seu grande inferno astral. E precisa ter paciência, tranquilidade e, principalmente, muita perseverança para conseguir escapar. A gente sabe que o trabalho é ruim, que o trabalho foi mal montado, que o resultado do trabalho é esse, de um trabalho feito aí nos 2 últimos anos, de completa falta de organização, está tudo certo. Mas agora nós temos o jogo da vida, mais um, para depois desse reviver, e assim a gente seguir lutando para tentar escapar da segunda divisão, que seria trágico para o Grêmio em todos os aspectos. Para o torcedor no sentido anímico, para o clube no sentido administrativo, financeiro, enfim, para todos o rebaixamento do Grêmio é terrível. Esse jogo, todos dão como um jogo jogado, eu não. Eu tenho muito medo desse jogo, espero que tenham toda a responsabilidade do mundo nesse jogo. Não está jogado, não é fácil. O time da Chapecoense vai estar cheio de motivação em razão das malas brancas, e isso pode transformar o jogo num terror. Lembrando, o empate é derrota e o Grêmio precisa muito da vitória. A gente vai falando durante o dia. Hoje eu vou comentar o jogo lá pela Band. A gente abre a transmissão às 17 horas e eu conto com todos vocês para a gente construir aí a nossa mais uma vitória para seguir vivo no Campeonato Brasileiro. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.